Salve, salve, meus amigos! Mais uma semana de live aqui pela Replay Sports. Uma entrevista especial com o Luiz do World Futevôlei. Grande Luiz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Giba. Tudo ótimo? E você, como é que tá? Melhor agora, prazer em bater um papo contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto tão especial que é o World Futevôlei. Obrigado. E podemos conhecer um pouco mais do Luiz, desse projeto. Nós aqui da Replay sempre estamos antenados aí no que está acontecendo, né, Luiz? A gente já se conhece aí há algum tempo, se encontramos aí algumas vezes, e eu sempre digo para as pessoas o quanto é importante a gente bater esse papo, conhecer os projetos. Muitas vezes a gente imagina muitas coisas e não sabe o que realmente, né, o que existe de conteúdo nesses projetos ou nessas coisas que a gente realiza. E sempre é esclarecedor e muito prazeroso a gente poder bater um papo, conversar, trocar ideias, experiências para que o nosso amado futebol vá cada vez mais alto, né? Com certeza. Primeiramente, obrigado, Giba. Um prazer estar aqui contigo. Você sabe o quanto eu aprecio o teu trabalho, o que vocês fazem aí na Replay já há mais de 10 anos, imagino eu. É uma coisa única e se tornou uma referência para todo mundo aí em São Paulo. Hoje a gente sabe o quanto cresceu o esporte aí e muito disso é devido ao trabalho de vocês, né? E, com certeza, como você mesmo disse, essa troca de informação, troca de experiências, essa soma que pessoas como nós tentam trazer para o ambiente do futebol é fundamental, né? Porque só assim a gente vai conseguir, eventualmente, alcançar o objetivo que todo mundo quer, que é fazer parte de um esporte organizado, de um esporte profissionalizado, onde todos os impactados, direto ou indiretamente, nesse ecossistema, estão satisfeitos. Os atletas, as escolinhas, os treinadores, os clubes, os organizadores de evento. E é importante essa conversa nossa, porque eu trago um pouquinho dessa vivência aí de outros esportes e é o que a gente está tentando fazer, trazer essa experiência para um esporte que precisa de ajuda, né? A gente sabe disso. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho dessa sua vivência no esporte em geral, para que as pessoas possam te conhecer e saber um pouco de como aconteceu essa sua aproximação e essa vivência sua no futebol aí também. Perfeito. Eu sou do Rio, eu tive a grande oportunidade de viver fora do Brasil aos 12 anos de idade. Fui morar na Ásia, no Sudeste Asiático, num país maravilhoso chamado Singapura. E essa experiência de 3 anos que eu passei por lá me ajudou muito a abrir a mente para o que é uma vida fora do Brasil e como que tanto as questões pessoais quanto profissionais são levadas. É um país com a colonização inglesa, então é tudo muito organizadinho, muito fala by the book, né? As pessoas seguem à risca as leis do país. Isso é uma coisa que eu trouxe para o meu dia a dia, para minha vida, para minha índole até hoje. Enfim, e lá nessa minha experiência morando fora, eu comecei a jogar tênis de lazer, nunca levei muito a sério nessa época. E quando eu voltei para o Brasil para terminar meu ensino médio, eu acabei levando mais a sério o tênis e com isso consegui uma bolsa nos Estados Unidos. Eu, na verdade, acabei de chegar de volta hoje, estou aqui de volta em Miami, onde eu moro há mais ou menos 20 anos, moro nos Estados Unidos, já passando um pouco mais à frente. Eu vim para cá fazer faculdade, jogando tênis universitário. Desde a época da faculdade, já comecei a trabalhar nos bastidores do esporte. Na época da faculdade, eu trabalhei na NASCAR. Não sei se vocês conhecem, mas é um circuito de corridas, né, em circuito Você foi oval. bolsista? Sim, sim. Bolsista. Jogando tênis, sim. Uhum. E desde essa época da faculdade, eu comecei a ter essa experiência no meio esportivo, trabalhando na NASCAR, na área de patrocínios, mas entregando, né, ativações de marcas no circuito de Daytona, que eu fiz faculdade numa cidade muito famosa, que é a meca da NASCAR, chama Daytona Beach, e perto de Orlando, na verdade, né, perto lá Eu do já passei Rafa. por lá já.
É. E depois disso eu vim para Miami e aqui eu trabalhei desde o começo na IMG, que é uma agência bastante conhecida no ramo esportivo. Trabalhei no departamento de tênis deles. Aqui por 3 anos trabalhei no Miami Open, que tem até hoje, passou a ser num estádio de futebol americano. E nessa época aí de início de carreira também trabalhei em outros projetos, Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, CONCACAF, que é uma federação de futebol similar à Conmebol, que é a da América do Sul, a UEFA da Europa e assim por diante. O Octavares, em São Paulo, que é uma das primeiras agências de marketing esportivo, se não a primeira. Eu tive na primeira edição do Brasil Open, quando o Brasil Open saiu da Costa do Sauípe e foi para São Paulo, tive bastante envolvido aí junto com uma pessoa super bem renomada aí no meio do tênis, chama Luiz Carvalho, se tornou diretor do Rio Open, também trabalhei no Rio Open com ele, na MG lá do Rio. E o mais recente, nos Jogos Olímpicos, onde eu dirigi a competição de tênis, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, e foi o ápice até o momento da minha carreira. E nesse período aí de envolvimento nos Jogos Olímpicos, eu acabei tendo um contato com o futevôlei, que é um esporte que eu tive uma primeira experiência quando eu me mudei para Miami, e eu ajudei um organizador de torneios de futevôlei daqui por 3 anos. Só que desde lá atrás, 2009, mais ou menos, eu pude observar que o esporte ainda não ia conseguir agregar tanto para a minha experiência profissional. Então, eu foquei muito mais em esportes mais estruturados. Só que aí esse ciclo, quando voltou, quando deu a volta 360, eu acabei voltando de volta no futevôlei. Entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, teve um evento de exibição que muitas pessoas que são mais envolvidas no futebol sabem, que teve uma final, Brasil-Paraguai, o Anderson jogou contra o Esteban e Chorei. Na ocasião até foi uma vitória do Paraguai, foi uma coisa bastante marcante. Eu acabei me envolvendo nesse evento. Eu ajudei o João Luiz, que é o antigo organizador da Liga Nacional. E nesse evento eu acabei chegando à conclusão de que o tempo estava passando, quase 10 anos desde meu primeiro contato com o futevôlei. E apesar de ter crescido a base de praticantes, mais países praticando, no aspecto administrativo ainda deixava muito a desejar. Então eu resolvi investir desde o final de 2016 até mais ou menos 2018 em fazer um levantamento a fundo do que é a realidade dos bastidores de futevôlei mundo afora. Né? Praticamente todos os torneios que existem em mundo afora eu já tive presente, ajudando de alguma forma e também tentando entender quais são as dores, as dificuldades das pessoas envolvidas. E a gente também tem tido essa conversa no Brasil para entender como é que as coisas estão evoluindo, estão se estruturando. A gente sabe que tem diversas pessoas envolvidas, todas trazendo sua contribuição, mas a gente sabe que tem muita conversa aí para a coisa amadurecer. Acho que eu consegui dar um resumo geral aí de tudo, mas obviamente que tem muito mais detalhes. Você fazendo aí uma cronologia desse tempo, né? Até os dias de hoje, essa experiência que você teve, né? Que eu acho que é quase que única de poder circular aí nesses vários eventos do esporte, você consegue ter acho que o maior avanço, na verdade, disso é a quantidade de praticantes, né? Porque formalizado mesmo, durante esse período, a gente teve alguns torneios que marcaram, né? Se você pegar no Brasil em 2009, seguindo a história da CBFV, a gente teve aqui em São Paulo um evento marcante que foi do TNT. Durante Sim. um tempo, foi um torneio que houve um investimento de uma empresa que aportou recursos. A grande maioria dos eventos aí, eles eram através da confederação, através ou de lei incentivada. A Coque Tavares chegou a fazer, né? Evento de futebol. A Coque Tavares fez a inauguração do Fox Sports Fox Sports, no Brasil, na frente de Copacabana Palace. Eu até trabalhei nesse evento quando eu estava na Coque Tavares, eles fizeram esse Eu evento. acho que nessa Edmundo. época eu ainda não jogava futebol, mas o Belo teve um jogo demonstração, né? O Edmundo, o Belo, né? Edmundo e Djalminha, eu acho. Não estou lembrado quem era o outro. Aí, em paralelo, você acompanhou um pouco disso. E ali a gente teve a Liga Nacional, que foi um torneio também que foi importante ao longo desse tempo, que era um torneio de clubes, né? Através do João Luiz, que até deu todo esse know-how dele poder organizar em conjunto com essa equipe que houve, né? Os jogos que foram na época da Olimpíada. Sim.
Mas realmente teve toda essa questão, né? Eu acho que você teve essa percepção que ali o esporte, o próprio Léo, né? O Léo, em algum momento também organizou ali o Novo Futebol Brasil. Foi bastante, para mim foi bem enriquecedor essa questão de ter muitos torneios, ainda com a confederação tendo ali ainda o marco ali, porque ela tinha muitos atletas que jogavam os torneios. Sim. Mas depois se quebrou um pouco disso, né? Então, fala um pouco sobre esses estudos que você fez, como que tá o futebol em cada momento ali que você percebeu Olha, essa possibilidade do torneio. tem dois momentos, né, que você descreveu. Tem um momento que eu não estava nem um pouco envolvido, que é pré-Jogos Olímpicos. Eu acompanhava, sim, TNT, Novo Futebol Brasil, os próprios eventos da Confederação. Acompanhava e, como fã, sempre torci para que o negócio evoluísse, desse certo. E nessa fase eu não vou conseguir entrar muito em detalhe para entender o que foi positivo e o que foi negativo, mas eu sei que foi um período de muita influência da confederação, por mais que eles tentavam realizar um bom trabalho, outras pessoas que gostariam de ter outras iniciativas no esporte ficavam um pouco restritas. Isso aí é o tanto quanto eu sei. E aí, depois desse período, quando a confederação não teve mais tanto essa influência, surgiram diversas outras iniciativas que no Brasil ainda estão tentando coexistir, né? Acho que esse é o termo ideal, porque ninguém, no meu ver, tem intenções negativas, ninguém está mal intencionado. Todo mundo quer ver o esporte dar certo, ver o esporte acontecer, mas tem toda uma complexidade de entender como unir esses interesses e cada um somar forças para que um único projeto se torne uma referência tanto no Brasil quanto fora, e só assim vão vir parceiros de mídia, grandes marcas, investimento, sede de novas etapas, mas isso aí eu acho que é uma coisa que requer, acima de tudo, uma equipe, um bom planejamento estratégico e recursos financeiros, que não é barato, né? Essa brincadeira não é barata. Vamos falar bem claro aqui que para você fazer um mínimo de um circuito aí de 4 ou 8 etapas, estamos falando de quê? 500, 800 mil no mínimo. Então, para se fazer isso, requer uma boa comunicação, uma boa equipe, um bom planejamento, porque tem que fazer, o Léo comenta muito isso, tem que fazer para o negócio perdurar, né? Não adianta também fazer uma coisa grandiosa e depois não ter um planejamento para dar continuidade. Uma coisa que aconteceu nessa linha é um pouco do 4x4. Evento sensacional, só que como não tinha um planejamento a longo prazo, de continuidade, eu percebo muito isso no futebol. Tem grandes projetos que eles acontecem, só que não consegue vingar por duas questões, né? Porque de repente não houve um planejamento de uma coisa um pouco mais longo prazo, e pelo outro fato também que é a relevância do esporte. O futebol, para nós amantes, é o melhor esporte do mundo, mas para o mercado é mais um. Quem sabe não tem uma relevância mínima para eles verem terem um interesse, verem algum tipo de retorno do investimento deles, entendeu? Para esclarecer para essa galera que tem tanta dúvida, né, em relação a esses torneios, o que vem muito de encontro do que a gente fala, você tem a linha da federativa, né, que é as federações, e a liga e as ligas particulares, aonde basicamente o objetivo é o mesmo, só que com Sim. formas diferentes de gerir o esporte, né? E eu, como sempre a gente conversa, eu sou da Federação Paulista, então ainda tem essa veia da federação, que são a formalização das organizações. Acredito que isso também, ao longo de todo esse projeto que você pesquisou, você analisou todas essas questões. E também tem outras federações e confederações mundo afora, né? Principalmente na Europa. E é isso que você fala, porque a federação, na verdade, eu sou presidente, vou cumprir meu mandato, ou eu vou ser renovado ou vai ser trocado, e a liga você tem muito mais condições ali de ou escolher ou formatar um modelo onde realmente seja isso, né? Forme-se uma equipe onde tenha também cada um com o seu papel desempenhar para buscar esse objetivo de ter um evento sustentável, né? Coisa que para o esporte amador é difícil, né, Luiz? Então, às vezes, você planeja, sei lá, 4, 5 etapas ao ano, isso requer um investimento relativamente alto, como você disse, e um planejamento grande,
Porque é isso, eu como um dos organizadores do Mikasa Open, eu sei dessa dificuldade, né, de estar em lugares diferentes, de conseguir cumprir com que o mínimo, né, que o futebol precisa e os jogadores precisam para que a gente possa realizar. E acredito que o desafio para você também é um desafio grande, né? Sem sombra de dúvida, só entrando um pouquinho no que você mencionou, dos diferentes modelos de governança, de modelo de gestão, sem sombra de dúvida, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para as pessoas. Nenhum está certo ou errado, são formas diferentes de lidar com o mesmo assunto. O modelo mais tradicional é o modelo federativo, que é o que a FIFA é, o que a FIVB é, CBV no aspecto nacional, CBF, trazendo um pouco para a realidade brasileira. O principal ponto de diferença aqui é que para você começar a desenvolver qualquer coisa, você tem que ter uma visão de negócio, né? Porque acima de tudo você precisa gerar receita para você conseguir manter aquela tua visão sendo alimentada. Não adianta a gente... tem um amigo meu que usa um termo que acredito que se encaixa muito bem, ser utópicos, pensar, vamos todos trabalhar em conjunto, conversar, cada um representa o seu estado, cada um representa o seu país, mas na hora do vamos ver quem que vai entregar o seu tempo, quem que vai investir, entendeu? Uma parte aí no que você está falando, e eu, como presidente da federação, sei muito bem como isso ocorre, né? Eu sou dono da Replay Sports, é onde eu rentabilizo e ganho meu dinheiro. Então, toda vez que eu estou prestando serviço para a federação, é muito mais no intuito de ceder o meu tempo em prol do esporte do que realmente de rentabilizar, né? E é difícil você ter uma equipe porque todos têm os seus trabalhos, né? Então, os melhores estão trabalhando. Então, poxa, por mais que você ame o esporte, você goste, o quanto cada um dá de si para que o negócio aconteça, né? Sim. Então, acho que isso é um pouco vendo esse lado de organização, enfim, que faz com que hoje exista um caminho de sucesso, né, de várias ligas, que eu acho que você poderia citar aí para a galera que está também acompanhando, para que você tenha também essa visão, né? Como eu te disse, eu gosto de ver sempre os lados diferentes para a gente poder optar e entender como funciona o processo, né? Sim, sim. Eu acho que pela vivência que eu tenho de fora, eu trago muito dessa experiência de como que as organizações tocam os seus respectivos esportes fora do Brasil. Obviamente, a gente está tentando tocar um projeto que tem uma certa abrangência internacional, então também a gente precisa seguir referências internacionais. E aproveitando o que você mencionou, existem diversas organizações que se consolidaram nos últimos 5 a 10 anos, todas elas num modelo privado. Gabriel Medina, WSL, World Surf League, né? Próprio Rafael Nadal, Roger Federer, é uma liga privada. ATP, Circuito Mundial de Tênis, que é o que eu tenho mais experiência, liga privada. O UFC, todo mundo conhece, é uma liga privada. Não tem votação de representantes de cada país para definir onde que vai ser o próximo evento. Se fizer sentido para o negócio, vai ser tomada decisão XYZ. Entendeu? Então, acho que os resultados que você está buscando para o teu negócio dar certo, ele tem que ser único e exclusivamente dependente das pessoas que estão comprometidas para aquele negócio dar certo, e não de outras pessoas que não têm um envolvimento diário que uma pessoa como você e sua equipe tem. Eu acho que nada mais justo do que pensar dessa forma, entendeu? Sob a perspectiva do futebol, tanto na esfera nacional como internacional aí. E você, qual é a sua visão em relação a isso? Nacional e internacional? Isso, dentro do projeto do Futevôlei. Cara, a gente conversa bastante, eu já conversei muito com o Léo, já conversei muito com o Vinícius, com o Anderson, com o Alexandre, tentando passar um pouco do que eu trago de vivência dos esportes, que eu sempre bato nessa tecla. Se o futebol ele vai desenvolver, ele vai crescer aprendendo de outros, porque do passado a gente sabe que não tem muito o que extrair, porque a gente está tentando evoluir, né? Então tem que aprender com coisas que vão ajudar a gente a crescer. Então, no aspecto nacional, tenho tentado conversar muito ao longo dos últimos anos até, com as pessoas que são mais influentes, estão numa posição de mais liderança, né? Mais influenciadoras no meio.
tentando trazer um pouco dessa expertise. Eu acho que tem muito a ver tanto com o que o Anderson tem feito, que eu aprecio muito esse trabalho que ele tem feito aí no Brasil. Eu acompanho desde antes de ele ter começado o TAFC, agora mais recentemente com o Mikasa Open. Esse é o caminho, porém, a gente sabe que ainda falta uma certa ordem, né? Eu não sei exatamente como que vai ser a fórmula perfeita para tentar unir essas forças. O próprio Léo, que não sei se está presente ainda aí, tem algumas pessoas que têm muita influência no meio, são fundamentais para o esporte dar certo, mas todos nós precisamos entender que precisa-se haver apoio de fora, precisa-se haver um bom investimento, precisa-se haver uma boa equipe de marketing, de mídia, do comercial, porque não adianta só a gente estar no dia a dia, no corre de fazer 1 milhão de coisas, de dar aula, de jogar torneio e deixar o dia a dia sem estar na mão de uma equipe capacitada para fazer as coisas estarem sempre evoluindo, né? O trabalho é muito grande, é muito complexo. Parece que é pouco, parece que é só o evento, mas é muito mais do que isso. A gente sempre comunica com as pessoas que o projeto não tem a única e exclusiva intenção de organizar eventos. A gente tem um foco que vai muito além do que isso. A gente está planejando coisas que são completamente fora do tradicional para esse ano, entendeu? Eu acho que é muito disso, mas tudo se baseia na formatação de uma equipe capacitada. Isso aí, acho que primeiro de tudo tem que unir essas pessoas que têm um objetivo comum, de alguma forma tentar fazer parte de uma mesma iniciativa. Eu sei que não é fácil, mas o ponto de partida é se comunicar, né? Para tentar trazer um pouco desses recursos do mercado esportivo e tentar fazer a roda girar. Porque, como eu falei, o trabalho é intenso, tem muita coisa todo dia que tem que se fazer, entendeu? Isso aí acaba sendo subestimado. E no aspecto internacional, eu acho que replica muito, Giba. O que acontece no Brasil acontece em muitos países. São amantes, todos nós não deixamos de ser amantes do esporte. A questão principal é quais amantes do esporte têm noção do tamanho do trabalho que precisa ser feito e quanto que precisa ser trazido de recurso humano e financeiro para que, de fato, aquela paixão se torne um negócio. Eu acho que aí que está o principal gap. Tem muita gente que acaba ficando cego da realidade da situação e pensa que está tudo ok. Não, eu sei tudo, eu conheço todo mundo, eu tenho os recursos necessários. Não. Para fazer uma coisa dar certo, gente, tem que olhar para daqui a 3, 5 anos, pelo menos. O foco principal aqui é que a gente precisa entender que isso tem uma relevância muito pequena para o que o mercado precisa para ter interesse no futebol como produto. Entendeu? Então, até o momento que a gente tenha noção de que a realidade é outra, a gente precisa conectar ou se engajar com milhões e não 5, 10, 20 mil, só aí a gente vai conseguir, de fato, atrair o interesse de grandes marcas, de grandes empresas, de grandes veículos de mídia, investidores. E eu acho que isso aí ainda está um pouco não está claro para as pessoas, entendeu? Porque é tanto torneio, é tanto atleta sendo idolatrado, entendeu? E acaba que passa despercebido. O fácil acesso também para a visibilidade dos eventos hoje em dia acaba fazendo o negócio parecer que está tudo bem, que está tudo se organizando, está crescendo, mas na realidade, para o mercado corporativo do esporte, as pessoas não olham com os mesmos olhos que a gente olha.